Fala galera! Hoje é mais uma aula aqui comigo, Gleison Cruz, e falaremos de um conteúdo muito relevante, muito legal, que é a timidez no teatro. Gostou? Então vem comigo, que hoje é mais uma aula. Bem, a pedidos, em mais uma aula aqui com um tema muito relevante, que é a timidez, né? A timidez no teatro. Eu posso atuar? Essa é a pergunta. Eu posso atuar se eu sou uma pessoa tímida? Posso ser um ator, uma atriz no teatro? A resposta é: você não pode atuar. Você deve atuar. Isso mesmo, galera. Se você tem uma grande vontade de fazer teatro e não faz porque tem essa grande limitação que é a timidez, né? Com uma coisa que incomoda muita gente, que atrapalha muita gente de fazer muita coisa. Tem gente que deixa de fazer grandes sonhos, de realizar grandes coisas por conta da timidez. Isso mesmo. Sim, vamos tentar aqui resumir essa aula, essa conversa de hoje, para não ficar uma coisa muito estendida. Dizendo que inicialmente eu comecei no teatro, vou me tomar aqui como exemplo, não porque eu era tímido, porque eu era tímido demais e sou muito tímido ainda, me considero muito tímido, porém o teatro ele me ajudou e me ajuda bastante, cotidianamente falando, até o dia de então, certo? E eu digo mais, eu fui por conta de curiosidade na época, né? Então eu iniciei no teatro, eu digo que até tardio, né? Porque eu comecei no teatro, já era adulto, tinha 20 e poucos anos, né? Em meados de 1998, né? E eu já era músico, porém eu tinha uma grande curiosidade de conhecer o teatro, de saber como é que funcionava tudo aquilo, como é que eram as técnicas e tal. E eu não conhecia, então eu fui por curiosidade para experimentar um pouco e ver se eu curti o barato. Foi muito massa e estou até então, né? Gostei tanto, foi tão mágico assim, o processo para mim, uma descoberta tão forte que eu não parei mais, né? Então assim, e super indico para quem tem essa curiosidade, independente da timidez ou não, vá lá conhecer o teatro, tem que ser para assistir uma peça ou simplesmente para vivenciar, né? Que é muito massa e vale muito a pena. Gente, e tem muita gente, inclusive essa aula de hoje foi por conta justamente disso, né? Dessa demanda, né? Os pedidos. Ei, cara, faz uma aula falando sobre isso, sobre a timidez. Poxa, eu tenho mal vontade de fazer teatro, porém eu não sei se eu consigo, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva, né? Eu sou muito fechado, tímido, tenho medo. E eu não me vejo fazendo teatro, mas eu acho tão bonito, tão lindo, tão interessante. E queria que você falasse um pouco disso. Faz um vídeo e tal, e eu estou aqui fazendo esse vídeo, certo? Então assim, o teatro ele tem, não vou dizer que é uma regra, não vou dizer que ele vai tirar 100% esse problema de você, essa timidez, né? Mas ele vai te ajudar muito, mas muito mesmo, como vem me ajudando bastante. Eu que tenho, vez por outra, estar falando na frente de um público, de uma plateia, tá me colocando ali em alguma situação para falar sobre a minha experiência no teatro, ou alguma coisa de teatro, falar de peças, seja num seminário, num festival, ou meramente uma apresentação, né? Isso exige-se que eu me posicione diante do público e comunique alguma coisa, né? E tem gente que não consegue por conta da sua introspecção, né? Essa coisa que tem um medo, treme na hora, gagueja, trava, chora, entra em desespero, em colapso, porque não consegue estar diante de um público, porque não tem um preparo antes, né? Então, o teatro ele tem umas técnicas que te ajudam bastante
né? Você trabalha a voz, trabalha o corpo, trabalha o teu equilíbrio, a consciência espacial, né? E se você consegue se permitir estar em uma aula de teatro, você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo te dizer, né? Nós atores já estamos acostumados a passar por processos, por exercícios e tal, que são desafiadores, né? Te convidam a sair da tua zona de conforto e fazer com que você experimente situações inesperadas, né? Onde você se supera, né? E uma das coisas muito legais que eu super indico, um dos exercícios teatrais até, é o exercício de esgotamento físico, ou exercícios físicos, né? A gente faz muito, e isso, quando a gente começa a exercitar muito o corpo, a gente produz uma coisa chamada endorfina, né? Essa endorfina, ela substitui a adrenalina que deixa você tenso. Sabia disso? Não sabia, pois fique sabendo. Então, essa endorfina é uma das coisas que vai te ajudar, né? E você produz endorfina com exercícios físicos tênues ali, né? Extensos, puxados, né? Se você consegue manter isso, principalmente antes de falar em público, não, eu tenho aqui, digamos, uma hora e meia livres aqui antes de começar a minha palestra. Estou usando só como exemplo. Você faz essa bateria de exercícios físicos que vai te ajudar muito, ok? Fica a dica aí. Outra coisa que pode te ajudar bastante é a moleta, que nós chamamos no teatro, que é quando você pega um objeto como este aqui, que é o microfone, e ele vai te ajudar, né? Por que ele vai te ajudar? Porque sua mão vai estar ocupada com alguma coisa, certo? E para você não ficar com as mãos sem saber o que fazer, mexendo demais, não sei o quê, assim como você não tem um autocontrole do teu corpo, porque o teu corpo ele balança, ele vai para frente, você anda para um lado para o outro, fala de cabeça baixa, olhando para o chão, não tem coragem de encarar inclusive o público, a moleta ela te dá uma certa segurança. E é uma outra dica que eu te dou, certo? Experimente, não somente com o microfone, estou usando ele como exemplo, pode ser um lápis, uma caneta, pode ser um caderno, pode ser qualquer outra coisa, né, que vai te dar ali digamos, ele vai enganar o teu cérebro e vai te ajudar na hora da tua fala. Outra coisa, não tem na hora esse apoio, essa moleta, e não sabe como comportar-se com as mãos, onde é que eu vou colocar as minhas mãos, né? Tem gente que fica balançando os braços para frente, para trás, bota aqui, cruza os braços, não faça isso. Você tem que acostumar esses braços parados, o corpo ele tem que estar parado. Você pode se movimentar, claro, você não é nenhum robô. Você é um ser humano, claro, então assim, você vai se movimentar o mínimo possível, quando necessário, quando for direcionar alguma coisa, né? Você pode sim falar com as mãos, mas sem muitos exageros, ok? Então, procura manter os braços rente aos ombros, como nessa imagem que eu vou mostrar. E nessa base, você se movimenta sem precisar de articular tanto e vai te dar até uma segurança, né? E quando você gesticula muito, te atrapalha. As pessoas começam a perceber que você está nervoso, né? Está ali com insegurança. E uma das questões da timidez é a insegurança, né? Você é uma pessoa introspectiva, é inseguro. Você tem medo do julgamento das pessoas que estão ali à sua frente. Medo do que é que elas vão falar, medo de se passar por ridículo. E com isso, quando você não tem o controle desse medo, vira um problema, né? Então, assim, procure segurança na sua postura. E outra coisa, outra dica super valiosa, nunca diga que está nervoso.
Você vai chegar ali para apresentar, por exemplo, um trabalho na faculdade, como eu já vi gente fazer isso. Gente, eu tô muito nervoso, não sei o que e tal. Eu não consigo, não sei o que, se eu errar me desculpa. E com isso, dobram-se os olhares. Claro que as pessoas vão precisar se olhar para você, porque você está ali na frente e está apresentando alguma coisa para eles. Então, claro, você vai chamar a atenção dessas pessoas. Mas quando você fala algo assim do tipo, as pessoas parecem que ficam esperando um escorregão seu, né? Que para eles é interessante, até às vezes mais do que o conteúdo que você está apresentando ali. Então, não faça isso. Então, assim, não chame tantas atenções para você. Não se sobrecarregue de olhares. Isso não é tão bom. É legal sim, quando você tem a segurança da coisa, né? E aí você pode sim fazer isso, mas procure sim chegar, apresente-se, fale do que você vai apresentar, qual o conteúdo, e apresente-se, se é um slide, fique do lado do slide e vá por etapas ali, né, até concluir 100% que você vai apresentar, ok? Você pode simplesmente olhar aqui, testa, entre os dois olhos, nessa região aqui, né? Por quê? Porque você não está olhando diretamente nos olhos, né? Você, digamos, seria um ponto de concentração para você ali, para você não desconcentrar e não perder, inclusive, o personagem, né? Outra dica bem legal que eu te dou no teatro, principalmente, estar inseguro para falar um texto, para fazer qualquer coisa. Crie um personagem, porém se apresente como você mesmo, só que não é você, é um personagem. Então esse personagem vai falar por você, entendeu? Então isso vai te ajudar muito, você utilizando um personagem. Pode ser até um já conhecido, mas se você criar um, é melhor que você vai usar sempre essa técnica contigo quando você precisar, né? Quando for necessário, ok? E uma dica muito importante que eu vou deixar aqui como uma última dica, para o vídeo não ficar tão extenso até, vai apresentar alguma coisa, um trabalho, uma peça, texto, estude esse material, saiba o que é que você vai falar, tenha esse conteúdo dominado. Por quê? Porque se você está muito nervoso, qualquer coisa vai te desconcentrar e você vai se perder, vai ser um fiasco. Então, assim, tenha segurança no que você vai falar. Então, tipo, meia hora, uma hora antes, se é um material que você vai expor ali, dê uma lida, faça um check-up geral. Se for uma peça, um texto, estude esse texto, certo? Porque se você estiver muito nervoso, não vai se sair bem, não vai sair bem na cena e não vai ficar legal. Então, essas são as dicas de hoje, a aula de hoje, ok? Não vou me estender muito porque indico que você faça teatro, que você vai descobrir aí outras técnicas e não deixe de fazer por timidez. Justamente vá para o teatro para tentar perder a timidez. Okay? Inclusive, o teatro não foi feito para isso, para você perder a timidez. Mas ele acaba te ajudando muito, muito mesmo. Eu super indico. E essa é a nossa aula de hoje. Deixa aí o teu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. Dê essa curtidazinha aqui, isso ajuda bastante a continuar esse trabalho. E até a próxima.